Olá, mulher linda, sábia que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 21. A simplicidade ajuda a manter os pés no chão. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que hoje ela se sinta encorajada, abraçada por Ti, e que ela saiba que é muito amada pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando Satanás se torna mais perigoso. Trabalhar numa mídia como a televisão ou numa conferência do Ministério Mulheres de Fé me confere alta visibilidade e alta vulnerabilidade. Aprendi que caminhar com Cristo exige um equilíbrio delicado. Encontro muitas mulheres que perguntam: quem é você, Deus? Você está realmente presente ou será que minha fé é apenas algo que uso como muleta? Para muitas pessoas, Satanás está definitivamente presente, agarrado às suas costas, causando confusão e caos de todo tipo. Satanás pode ser sutil e ele representa o maior perigo quando você acha que fez algum progresso como cristão, que você fez algo certo e sabe que Deus está satisfeito. Visto que todos nós temos pés de argila, é importante termos uma consciência saudável tanto de nossas qualidades quanto de nossas fraquezas. Caso contrário, podemos acabar desviando o olhar de Jesus e cair na lama. Em 1990, quando eu era co-apresentadora do Clube 700, aprendi mais uma vez que uma vida cristã não significa amontoar pontos em sua conta espiritual. Significa caminhar a trilha do peregrino. Às vezes você avança numa velocidade boa, outras vezes faz escolhas que lhe obrigam a recuar. Cindy estava morrendo de leucemia. Era um dia no início de novembro e já passava das 6 horas da tarde e havia sido um dia longo, durante o qual gravei 4 programas do De Coração para Coração. Estava feliz porque um raro fim de semana em casa me esperava, sem viagem, sem shows, apenas descanso. Eu estava sentada à minha escrivaninha reunindo algumas coisas para o Clube 700 da segunda-feira, quando minha secretária Laura me chamou. Sheila, acabamos de receber uma ligação de um dos nossos membros fundadores. Ele é médico do Hospital Pediátrico em Fênix. Ele disse o que queria? Perguntei de olho em meu relógio. Ele tem uma paciente jovem, uma adolescente de 14 anos que está morrendo de leucemia. Você é sua cantora favorita. Ela tem uma fita sua e a ouve o tempo todo. Ela adoraria que você ligasse. Você tem o número do hospital e o nome da menina? Laura me deu o bilhete, e enquanto eu olhava para o seu nome, Cindy, fiquei apreensiva, pois não sabia o que dizer a uma menina à beira da morte quando eu mesma me sentia tão cansada. Olhei para Laura, esperando que ela visse o quão esgotada eu estava e disse: será que isso pode esperar até amanhã? Laura não disse nada, mas ela levantou as sobrancelhas. Coloquei o bilhete em minha bolsa e fui até o elevador. Quando apertei o botão, sabia que havia tomado a decisão errada. Dei meia volta e quando passei pela Laura disse: sabe de uma coisa? Vou simplesmente ligar para ela. Acho que é isso que devo fazer. Enquanto discava o número, pedi a ajuda de Deus. Pedi ajuda e muita sabedoria. O que você diz uma garota de 14 anos que está morrendo? Como você conforta alguém cuja força vital está sendo sugada? Quando a ligação completou, ouvi uma voz cansada. Alô? Como posso ajudar? Engoli seco. Sim, aqui é Sheila Walsh. Estou ligando por causa de Cindy. Ah, Sheila, que bom que você ligou. Sou a mãe de Cindy. Ela me contou como sua filha estava cansada e continuou. Ela não conseguirá falar. Está tendo muitas dores. Por favor, não se importe com seus grunhidos. Ela realmente a ama e ela adorará ouvir sua voz. Segurarei o telefone para ela. Senhor, por favor, me ajuda. O que eu devo dizer? Pensei. Oi, Cindy. É a Sheila. Eu sinto muito por você estar doente. Falei um pouco, dizendo-lhe que o Senhor a amava e que eu estava orando por ela. Tudo que conseguia ouvir eram pequenos sons, quase como um pequeno animal em agonia. Então comecei a ler alguns dos meus salmos favoritos, a começar pelo Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Depois li o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces.
E põe a tua mão sobre mim, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Por fim, recitei o Salmo 23, cujas palavras familiares assumiram um novo sentido naquele momento. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Orei com Cindy, então a mãe voltou a falar. Sheila, ela está sorrindo, muito obrigada. Dei o número de casa à mãe de Cindy e lhe disse para me ligar sempre que precisasse. Quando voltei na segunda-feira de manhã, vi uma mensagem me esperando. Cindy estava com o Senhor. Fiquei sentada na minha escrivaninha e chorei pela sua família. Senti o peso das semanas e dos meses que a esperavam. O primeiro Natal sem a filha, seu aniversário, suas amigas tornando-se adultas. Para Cindy não havia mais nenhuma dor. Para aqueles que ficaram para trás, haveria muitos dias difíceis. Após alguns dias, recebi uma carta maravilhosa do médico de Cindy dizendo-me o quanto minha ligação significou para Cindy e sua mãe. Cindy havia assistido ao meu show em Phoenix no ano anterior. Na época não houvera sinal de leucemia, mas quando ela apareceu, destruiu seu corpo rapidamente. Foi difícil ajudar Cindy no momento em que eu estava prestes a entrar. No céu, mas de uma maneira estranha e maravilhosa, foi bom também. Foi um daqueles momentos em que tinha certeza de que estava sendo obediente a Deus, ao que Deus estava me dizendo. Quando me deitei naquela noite, fiquei pensando em como eu havia me transformado desde que eu era uma adolescente presunçosa, que queria que Deus lhe desse toda a Escócia. Senhor, orei, não quero falar muito sobre grandes conquistas. Quero apenas tentar vivê-las em momentos insignificantes. Adormeci me sentindo bem porque eu havia feito o que Deus queria que eu fizesse. Esqueci por um momento que meus pés continuavam sendo de argila. Enquanto eu dormia, a chuva começou a cair. Uau, glória a Deus! Sabe, no culto dessa semana, meu pastor falou a respeito de galardão e a respeito de recompensas na eternidade. E enquanto ele meditava sobre o texto, ele falava assim que Deus ele tem um galardão para todos os cristãos. E o galardão não é maior ou menor de acordo com a atividade fim que a pessoa realiza. Por exemplo, o galardão de um pastor e o galardão de uma pessoa que recepciona os membros na portaria da igreja, por exemplo, um diácono talvez. Ou alguém que está ali cuidando do estacionamento, enfim. O que ele quis dizer e que me trouxe muito impacto, e quando eu leio essa leitura do dia de hoje, eu percebo a relevância dos nossos pequenos atos, nas atribuições nas quais o Senhor nos confia. O nosso galardão na eternidade será proporcional à medida que nós realizamos aquilo que Deus confiou sobre as nossas vidas. Não é o tamanho da tarefa que eu faço para Deus, mas é a intensidade do meu coração na mais singela responsabilidade na qual o Senhor confia sobre a minha vida. Talvez, se a Sheila tivesse dito não para um simples telefonema que possivelmente não custou mais que 5, 10 minutos, mas que vai ecoar em toda a eternidade, não somente na vida da Cindy, mas de toda a sua família, que experimentou a bondade de uma cristã chamada Sheila Walsh, que independente de ter livro escrito, independente de ter CD gravado ou ser uma apresentadora de televisão, é uma mulher igual a eu e você, com atribuições distintas sim, mas uma mulher que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nós somos vistos aos olhos de Deus. Jesus, pagou o preço por todos nós da mesma forma. Todos nós somos iguais perante Deus. O que muda o olhar de Deus a nosso respeito é a medida em que nós o desejamos, a medida em que nós o buscamos, a medida em que nós
entregamos com intensidade para que a sua vontade seja estabelecida nas nossas vidas. Independente da tua atividade, se ela glorifica a Deus, que você possa fazê-la de todo o teu coração. Que você possa reconhecer o amor de Deus em tempos de dificuldade e que você lembre que, sim, a vida ela é dura, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Guarde essas palavras no seu coração. E tome um posicionamento diante do Pai de que tudo que você fizer seja para a glória do Senhor. Mulher, se você está cozinhando, que seja para a glória do Senhor. Se você está limpando o seu banheiro, que seja para a glória do Senhor. Se você está limpando a calçada, cujos cachorrinhos fizeram cocô e xixi, que seja para a glória de Deus. Se você está cuidando de um enfermo, se você tem uma profissão cuja a finalidade é ser uma enfermeira, é ser uma médica, se você é uma policial, se você é uma advogada, se você é uma vendedora, se você é uma palestrante na casa do Senhor, uma pregadora, se você cuida de crianças, se você é uma balconista na panificadora, ou se você é uma caixa de supermercado, ou se você é uma empresária, ou se você é uma professora, faça tudo para a glória de Deus. Que as pessoas vejam em você o brilho de Jesus. Que você pregue com as tuas atitudes e com o teu testemunho, muito além do que você pode deixar Deus usar os teus lábios. Seja um testemunho para a glória de Deus. Deus te abençoe, um grande beijo e até a nossa próxima leitura.